É hoje, Timão! Hoje tem Corinthians! Hoje é dia do povo! Hoje tem Coringão na Neoquímica Arena contra o Avaí. Corinthians e Avaí é campeonato brasileiro! Série A do Campeonato Brasileiro, vai Corinthians! Eu conto todos os detalhes para vocês agora. Sereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Você já fez a inscrição no canal do Sereto? Ainda não? Faça a inscrição no canal do Sereto. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Plim! Aperte o sininho para receber todas as notificações. Plim! Aperte o sininho. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Faça o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente. Eu quero saber o que você pensa. Tá empolgado com o Corinthians? O Corinthians joga neste sábado. É hoje, Corinthians, às 7 da noite no estádio, na Arena Neoquímica Arena, em Itaquera, na casa do povo. Tem Coringão na casa do povo, mais uma oportunidade do reencontro da Fiel com o seu time, com a sua razão, com a razão da existência da Fiel, que é o Corinthians, ou com a razão da existência do Corinthians, que é a fiel torcida. As duas coisas estão misturadas, é algo que se mistura, é algo que não se explica. O Corinthians é algo que não se explica, é algo que se sente. Vai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorido em preto e branco, sem preconceito de cor. Quando és o vencedor, pobre vira milionário, rindo da própria dor. E o corintiano, claro, que está na expectativa de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Corinthians começou muito bem o Campeonato Brasileiro, vencendo a equipe do Botafogo pelo placar de 3-1 fora de casa, e agora joga contra o Avaí. E deve ser um time mexido, deve ser um time modificado em relação à equipe que venceu o Deportivo Cali pela Taça Libertadores da América. O Vitor Pereira já disse que deve mexer no time, porque é essa história do rodízio. A gente já falou aqui no canal do Sereto, e o Vitor Pereira tem falado isso nas entrevistas coletivas, que ele não vê outra maneira de conseguir uma competitividade, palavra difícil, de manter a competição, de manter a pegada, a intensidade, competitividade. Tenta falar essa palavra aí para você ver como é difícil. No time do Corinthians, sem fazer o rodízio. Tem que fazer o rodízio, né? Entre titulares e reservas. Nesse momento não dá para saber exatamente quem são titulares e reservas, a não ser saber exatamente que o Fagner, por exemplo, é titular absoluto da lateral direita. Se bem que o Rafael Ramos, ele já está inscrito no Campeonato Brasileiro também, já fica à disposição. O Corinthians deve ter um time muito mais parecido com o time que jogou contra o Botafogo do que o time que jogou contra o Deportivo Cali. Deve ser um time muito mais de garotos, né? Com mais garotos, na verdade, do que o time que jogou contra o Deportivo Cali. Então, por exemplo, o time que jogou contra o Deportivo Cali foi um time mais parecido com um time que jogou lá na Bolívia contra o Always Ready. Teve o Gil, teve o Jô, teve o Fábio Santos, teve o Renato Augusto e teve o Paulinho, por exemplo, né? O time que jogou contra o Botafogo teve o time mais mexido, mais rejuvenescido. Teve o Piton na lateral esquerda, teve o Raul Gustavo na zaga. Aliás, o Raul Gustavo jogou contra o Botafogo e também jogou contra o Deportivo Cali. Foi um time mais modificado. E acho que será um time mais modificado também, será um time mais rejuvenescido para enfrentar o Avaí. Até porque, então, acho, por exemplo, que o William não joga, que o William deve ficar de fora, né? O William que está numa sequência de jogos grandes, o Paulinho provavelmente também deve ficar de fora, não deve começar entre os titulares. Não sei se o Renato Augusto começa entre os titulares. Deve ser um time bastante modificado, porque o Corinthians está pensando na sequência.
Na quarta-feira tem um jogo contra a Portuguesa pela Copa do Brasil. É outra oportunidade de botar um time quase que reserva. No Campeonato Brasileiro, não dá para. No Campeonato Brasileiro tem que ser um time mesclado, porque é o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Cada jogo é muito importante. Só que a semana vai terminar no jogo contra o Palmeiras. Daqui uma semana, né, exatamente no sábado que vem, o Corinthians vai jogar contra o Palmeiras, na Arena Barueri, porque o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, vai ter um show, então o jogo vai ser na Arena Barueri. Esse jogo é de fundamental importância. O Corinthians vai ter que, contra o Palmeiras, o Corinthians vai ter que ter força máxima. E aí, vai jogar contra o Palmeiras com força máxima e depois vai pegar o Boca, né? No dia 23 pega o Palmeiras, no dia 26 pega o Boca. Você imagina, então, a sequência pesada que o Corinthians vai enfrentar. Não tem jeito. Se não rodar o time, se não rodar o elenco, se não apostar na molecada, por exemplo, o Gustavo Mantuan, que é um jogador que tem mostrado muita garra no time do Corinthians, que tem emprestado muita vitalidade ao time do Corinthians, se não botar Duqueiroz, se não botar Maicon, se não botar essa molecada para jogar, o Raul Gustavo, né? O próprio Piton, não tem jeito. Muda. O Piton pode não ser o lateral esquerdo dos sonhos, mas ele é um jogador que hoje tem muito mais fôlego do que o Fábio Santos, né? Muito mais fôlego. Vai ter provavelmente um revezamento no ataque, né, entre o Jô e o Roger Guedes, vai haver esse revezamento. O William precisa descansar, porque o William é um jogador que tá sendo caçado. O William já vem de uma sequência de 3, 4 jogos aí. O Paulinho precisa descansar, né? O Renato Augusto não consegue engatar uma sequência de jogos. Tem que encarar a realidade. O Corinthians, a base do elenco do Corinthians, os principais jogadores do Corinthians, são acima de 33 anos. Né? O Gil tem acima de 33 anos. Não dá para escalar esses caras todos numa sequência de jogos. Né? Tem que haver o revezamento. E parece que o Vitor Pereira entendeu isso. Mas se acontecer esse revezamento, vai cair a qualidade do time. Pode cair a qualidade do time, por isso que tem que ter um equilíbrio. Não é você botar um time completamente reserva, é você botar um time mesclado. Se você botar um time, é diferente de você botar um time completamente reserva. Né? Você tem que ter um equilíbrio entre jogadores mais experientes e jogadores mais jovens para conseguir a sequência de vitórias. O Corinthians pega o Avaí do técnico Eduardo Barroca. Eduardo Barroca, que inclusive já trabalhou nas categorias de base do Corinthians, foi também técnico do Botafogo, foi técnico do Atlético Goianiense, hoje é técnico do Avaí, o Avaí que estreou no Campeonato Brasileiro vencendo a equipe do América. Então o Avaí, a exemplo do Corinthians, já tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Avaí ganhou do América e o Corinthians ganhou do Botafogo. Choque de duas equipes que já venceram na competição, mas é jogo para o Corinthians ganhar. É jogo pro Timão ganhar, ao lado da fiel torcida, é jogo pro Coringão conseguir mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro. Faça a inscrição no canal do Cereto, não deixe de fazer a inscrição, aperte o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, você tá gostando do vídeo, tá gostando do canal? Então deixe o seu like para fortalecer o canal. Me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. E agora você sabe, acabou a brincadeira. Hoje tem Coringão. Continue no canal. Tchau.